Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 2, a partir do 9. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque Deus revelou estas coisas pelo seu Espírito. E o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não conhecemos o Espírito do mundo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Ele. Disto também falamos não com palavras de sabedoria de homens, mas com a que o Espírito Santo nos ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Há um paralelo interessante entre aquilo que recebemos pelo novo nascimento, pela regeneração, pelo fato de recebermos a vida de Jesus em nós e essa vida estar presente em nós pelo Espírito, em nosso espírito, e como temos que lutar para que nosso entendimento, funcionamento cognitivo, a nossa compreensão natural das coisas, flua em função do que nós recebemos do Espírito em nosso espírito. Mais ou menos? Esse é o problema que nós temos. Como trazer do meu espírito para a prática do meu pensar? Como receber em meu espírito o que é do Espírito e conseguir entender isso a ponto disso se tornar minha maneira de pensar, em contrapartida com o que é natural a minha maneira de pensar. O que é do espírito do homem é aquilo que é do homem. O que é do Espírito de Deus é aquilo que é de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz que eu tenho a mente de Cristo, ele está dizendo que há algo ministrado em meu espírito que precisa vir para minha mente, que eu tenho que aprender a pensar. Não é instantâneo, não é automático, não é miraculoso. Acerca disso, o apóstolo João vai nos ensinar na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 26, que a unção que em nós está, ela é verdadeira e ela nos ensina todas as coisas, e ela nos ensina a permanecer em Jesus. E esse ensinar a permanecer em Jesus não é outra coisa senão trazer aquilo que o Espírito nos deu em nosso espírito, porque nascemos de novo da semente de Jesus, para a maneira da gente pensar. Capítulo 2, 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer: já fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. E ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A propósito disso, Tiago diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. A ideia de alto tem a ver com aquilo que vem de Deus.
Pensar nas coisas que são de cima significa pensar em linha com o que Deus pensa e com o que Deus pensa a meu respeito. E aí encontramos o apóstolo Paulo trabalhando uma crise que se instala a partir do momento em que começa a haver uma tensão entre aquilo que é natural no meu pensamento e aquilo que tem a ver com o pensar de Cristo dentro de mim, quando eu nasço de novo. Está claro? Por que temos conflitos? Por causa dessas coisas. O kuroma, estratégias e resistência de pensamentos, posições de controle na maneira como nós pensamos. Já trabalhamos isso mais detalhadamente em outros momentos. Lembram da imagem da fortaleza, das imagens das calhas, pensamentos que passam pelo mesmo lugar, situações que nos levam sempre a uma mesma atitude, a reagirmos da mesma forma, a não conseguirmos quebrar padrões de comportamentos. Isso tem a ver com a resistência que se levanta em nós, porque isso tem a ver com situações espirituais. É a resistência do meu espírito contra o que é do Espírito de Deus, porque o pensamento, a mente de Cristo é trazida para mim pelo Espírito, mas o meu espírito resiste à mente de Cristo na medida em que mantém padrões que tem a ver com as minhas experiências, que tem a ver com as minhas frustrações, que tem a ver com as minhas circunstâncias. Está claro? As estruturas ideológicas, que não tem a ver com ideologia de esquerda, de direita, tem a ver com a forma como nos acostumamos a pensar. As circunstâncias de pensamentos que nós não conseguimos controlar quase. Tratamos disso também em alguns momentos, muito detalhadamente. Ações e reações que são naturais, estão intrínsecas em nós, colocadas na estrutura de quem nós somos e que precisa ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Altivez é o que resulta do controle, da suficiência, autossuficiência, do sentimento de que eu sou capaz de lidar com as coisas. Autossuficiência nos priva da graça de Deus. Porque no que tange a graça, quanto mais eu sei que não dou conta, mais ela opera em mim. E no que tange ao controle, quanto mais eu penso que dou conta, mais seguro eu estou de mim mesmo. Quando perdemos o controle é que começa a ficar interessante. Quando não sabemos como que as coisas vão se proceder depois daquilo que a gente espera, planeja e aguarda, é que as coisas ficam interessantes. Quando Deus começa a nos surpreender além da nossa capacidade de planejamento. Exatamente. Irmãos, lembram das águas de Deus descritas por Ezequiel? Capítulo 47? 37. 37 ou 47? 47. E diz que de tantos em tantos metros a água ia aumentando a sua profundidade até chegar ao ponto onde não se tinha mais pé e você é levado pela corrente. Todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida falar do filme Matrix, né? Pois é. Controle é um negócio parecido com Matrix. A gente acha que tem, mas na verdade não tem. Sobre nada. Nada. Nós não controlamos sequer o próximo minuto. Nós não controlamos nada da nossa vida. Absolutamente. É tudo uma ilusão do nosso orgulho. De que eu posso, eu faço, eu planejo, eu dou conta. Isso é incômodo, porque isso é muito nosso. A propósito, a crise de relação entre Deus e o homem no Éden se deu exatamente por causa do
Controle. O homem queria ser como Deus e poder decidir o que é bem e o que é mal. Na verdade, só levou fumo com isso, né? Só rolou o mal até agora. O resultado disso nós abrimos lá em Gênesis 6, alguns domingos atrás, mostrando que continuamente a imaginação do pensamento do homem se tornou má. A tendência para pensar contrário a Deus se tornou padrão. Então, quando nós resistimos com as fortalezas, os logismos e a altivez, nós resistimos a esse processo de moldagem, esse processo de transformação, esse processo de tomar a mente de Cristo e colocar na minha mente. Então nós resistimos a isso. Criamos fortalezas, criamos formas de pensamento, criamos sensações de controle. Controlamos o quê? Se formos honestos em nós mesmos, o que nós controlamos? Sobre o que temos absoluta certeza? Nem os próximos 10 segundos. Eu posso estar falando aqui, daqui a pouco está alguém me arrastando para o SAMU. Completamente sem controle de nada. Agora seria a hora de mexer com as suas emoções, dizer: entregue o controle da sua vida para Jesus. O discurso é tão interessante, mas a crise é tão profunda que não existe varinha de condão e nem apelo que transforme isso. Existe processo. Acho que algumas coisas se equivocam desde a nossa compreensão de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Quando, na maior das boas intenções, o nosso amigo João Ferreira de Almeida traduziu: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E fez é um verbo flexionado, passado. Mas os verbos gregos não tratam de tempo, tratam de aspecto, da maneira como a ação é feita. E na verdade aquele verbo diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo está se fazendo novo. Não está pronto, não está acabado. É algo que está em franco processo. Está claro? E aí chegamos ao texto que abrimos na semana passada. Vamos lá, Juju? Filipenses capítulo 4, verso 8. O que deve ocupar o nosso pensamento? Como resolvemos a crise do pensar ou não pensar? Então nós devemos ter um padrão de pensamento, desenvolver pensamentos que ocupem outros pensamentos. E aí então o apóstolo Paulo vai descrever o que é a mente de Cristo. Como pensar com a mente de Cristo? Ele diz que nós temos, mas ele não diz o que é. Em 1 Coríntios 2 ele diz que nós pensamos em linha com o Espírito, mas ele não diz o que é. Em Colossenses ele diz: pensai nas coisas que são de cima, mas ele não diz o que é. Mas em Filipenses capítulo 4 ele vai dizer o que é. Como cada pensamento se caracteriza dentro do composto de uma cosmovisão. Como deve ser o nosso pensar? Então ele vai dizer, vamos ler? Filipenses 4, verso 8. Quanto ao mais, vamos ler juntos?
Filipenses 4, 8. Já encontraram? Podem ler. Espera aí, leia na sua versão, não se importe com os outros não. É importante que você leia. Leia aí no seu celular, no seu, sei lá, sua Bíblia. Vamos lá? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe o vosso pensamento. O que deve ocupar o meu pensamento? O que determina quem eu sou? A forma como eu penso. Nós vivemos num mundo onde cada vez mais ganha espaço uma figura interessante que é a figura do coach. E os coaches puxam para si a tendência de levar o indivíduo a pensar de forma diferente. Tem coach para tudo, tem coach para emagrecer, tem coach para ganhar dinheiro, tem coach para administrar a empresa, tem coach para sucesso, tem coach até espiritual agora. Eu ouvi falar de uns coaches espirituais que andam por aí dando assessoria para a vida com Deus. Acho difícil o cara destituir a pessoa do Espírito, porque o Espírito foi nos dado para isso. Ele é o Paráclito, o chamado para perto, aquele que nos ensina todas as coisas. Mas tá bom, se o cara acha que tem condição de competir com o Espírito que vive em nós, ele deve saber o que está dizendo. Como você pensa? Tudo que é verdadeiro. Pensar sem dissimulação. Sem meio termo. Pensar de forma íntegra, completa, não dividida. Semana passada nós tratamos disso e não entramos na questão que deixamos para hoje. O resultado de um pensamento dividido chama-se passividade. Quando nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos o que sabemos que temos que fazer. Eu sei, mas eu não faço. Não é uma questão de eu não saber, é uma questão de eu não fazer. Isso é um nível de dissimulação. Sabe o que Tiago, ao escrever a carta dele, diz acerca disso? Ele diz: o homem que tem o coração dividido, coração duplo, doble. O homem que sabe o que tem que fazer, mas não faz o que sabe que tem que fazer, não pense que receberá de Deus alguma coisa. E parece que cada vez mais entramos num meio, numa fronha religiosa, que nos leva a dizer: você é capaz, você é capaz, você é capaz. Só que não nos dá processos, nos dá ritos mágicos. A religião tem se tornado um processo contínuo de ritos mágicos. Eu não tenho que honrar a minha esposa, eu não tenho que amar os meus filhos, eu não tenho que ser padrão de exemplo para eles. Se eles começarem a dar problema, eu faço uma campanha de libertação da família. Resolveu o problema. Eu não tenho que administrar a minha vida, eu não tenho que cuidar das minhas finanças como Jesus ensina. Mas se eu tiver um problema financeiro, eu dou uma oferta gorda e Deus se obriga a fazer desaparecer a minha dívida.
Fugimos do processo que molda o caráter. Fugimos do processo que não pensa com dissimulação. Se eu quero viver de forma honesta, eu preciso agir de forma honesta. Se eu quero que o meu casamento seja algo que preencha a minha vida, eu preciso investir nisso, semear nisso e fazer o que Deus manda eu fazer. Jesus manda eu fazer para minha esposa, meus filhos, para minha casa. Eu não vou ter outra forma de conseguir isso. Essa dissimulação não vai levar a gente a lugar nenhum, a não ser a um poço largo de frustrações e de amarguras contra Deus. Porque afinal de contas a religião nos ensina tanta besteira. Tem gente achando que pode colocar Deus na parede e reivindicar dele alguma coisa. Você não vai achar nenhuma porção da revelação que diga que nós podemos colocar Deus na parede. Nenhuma. Pelo contrário, tem um profeta que mete o dedo na ferida e rasga, e diz que se nós temos que reclamar alguma coisa, que cada um reclame dos seus próprios pecados. Pensar no que é honesto, sêmenos, pensar de forma respeitável, agir com honra. Como é difícil isso. E como Jesus bate na cabeça do prego sem dó, quando ele diz: sujeitai-vos uns aos outros. Cada um considere o outro. Como é que é? Cada um considere o outro superior a si mesmo. Sede servos uns, sede servos, servir uns, que significa servir? Estar embaixo. Funciona em casa? Então não vai funcionar em lugar nenhum. Quando eu lido com a minha esposa, eu a considero superior a mim? Eu me considero servo dela? Quando eu lido com as situações que estão ao meu redor, eu consigo me sujeitar às outras pessoas e entendê-las como superior a mim? Porque esse é o padrão de Jesus. Mas a gente recebe tanta palavra de autoajuda, que a gente ouve o tempo inteiro: você pode, você é, você dá conta, você vai, você chega, vai acontecer, vai. E a gente pega aquele slogan do SBT, é do SBT, né? Na minha frente só você. E a gente chega para Deus e diz isso: olha, na minha frente só você. Eu sou tão bom nesse negócio que eu dou conta mesmo, eu acredito que eu dou conta mesmo. Minhas frustrações aumentam porque não funciona e as coisas não andam, patinam. Isso vai gerando frustração, amargura, inquietação de todos os níveis que você possa imaginar com Deus, com oração. Pessoas que querem viver com o Senhor, sim, mas querem respostas imediatas e nunca aprendem que não é resposta, não é resposta. Já viram aquele desenho que passou esses dias, canal para assinatura, não sei se já passou na TV aberta, onde tem aqueles animais e tem um coelho que é super agitado,
e que vai pegar um documento numa repartição pública, onde o cara da repartição pública é um bicho preguiça. Já viram? Já viram essa cena? Ele chega super agitado, ele conta uma piada e o bicho preguiça. Leva 1 minuto para entender o negócio. Tem um delay. Precisamos estar mais atentos para as coisas que são próximas e que não podem ser legadas a um delay, a um atraso. Elas são para ontem. Porque destas coisas para ontem vai depender o seu hoje. Então elas não podem ser empurradas para amanhã, porque se elas forem empurradas para amanhã, você só vai conseguir isso depois de amanhã. Agir com honra, agir com respeito, com a vara que você mede, você será medido. Com a semente que você semeia, você vai colher. Agir com honra, agir com justiça, saber e fazer de forma certa, reta, sem desviar nem para um lado e nem para o outro. Esse foi o papo reto que Deus mandou para alguns servos dele, inclusive para Josué. Quando Deus chama Josué para dar a ele uma tarefa, ele diz: se apegue ao livro desta lei e não se desvie dele, nem para a direita, nem para a esquerda. E atenta para guardares tudo que está escrito nele. Esse talvez seja o maior drama da nossa geração. Uma geração que não faz o que sabe que tem que fazer, mas quer receber como se tivesse feito. Eu quero o ônus, eu quero o resultado, eu não quero o processo. Mas o relacionamento com Deus é feito de processo, e processo contínuo. Esses dias eu parei num lugar para tomar um caldo de cana e estava vendo o trato das pessoas com aquela bagaceira de cana, já viram? Passa a primeira vez, você pensa, já saiu tudo. Não, ele dobra e passa de novo. Aí você pensa, agora saiu tudo. Aí ele dobra e passa outra vez. E cada vez que ele coloca aquela maçaroca dobrada, tem mais caldo. Impressionante. Fazer o que sabe que tem que fazer. 1, 2, 3 e quantas vezes forem necessárias. Vamos lá, Juju. Esse é novo. Até justo nós trabalhamos na semana passada. Tudo que é puro vem da palavra hagnos, que é uma variação do termo hagios. Significa santo, separado. Pensamento puro significa pensamento que não tem mescla. Não é possível que uma mesma fonte produza água doce e amarga. Não é possível que uma mesma árvore produza fruto bom e fruto ruim.
Nós não estamos falando de coisas que têm que ser impostas aos outros. Nós estamos falando de coisas que têm que formar a nossa compreensão. Eu não estou falando para ninguém arranjar um ragnômetro, né? Atrás da orelha, assim. Esse aqui pensa reto. Dá licença? Esse aqui, Isso não é um padrão para você julgar o outro. Isso é um padrão para formar a sua maneira de pensar. Dá para entender? Nós não estamos falando de padrões que dizem respeito a como a igreja vai olhar você, até porque seu relacionamento com Deus e a maneira de você pensar, você não deve nenhuma obrigação para nós como igreja. Você deve ao Senhor que vive em você. Algumas pessoas me perguntam por que eu não me meto em determinadas coisas na congregação, por que eu não chamo a atenção, por que eu não confronto o pecado. E quando você peca, você não peca contra nós, você peca contra o Senhor. E quem motiva e movimenta o seu pensamento não sou eu, é o Espírito. Então, se você deve alguma explicação, é para Ele. Porque é com Ele que você vai acertar as contas, não é comigo. Posso confessar um negócio para vocês assim, de coração bem aberto? Ensinaram para a gente a ser igreja de forma enxerida. A gente se mete com assuntos que não são nossos. A gente quer dizer para as pessoas como elas têm que viver, quando as pessoas deveriam ser guiadas a como Jesus vive. E não me cabe dizer a ninguém o que ele tem ou não tem que fazer, porque se o Espírito não o convence, não é minha cacetada como pastor que vai fazer, não é minha cobrança como pastor que vai fazer, não é envergonhando a pessoa publicamente que isso vai acontecer. Tá claro? Se o Espírito que luta no Espírito dele não consegue levá-lo a fazer isso, é o constrangimento que vai fazer? Não, isso vira amargura, isso vira resistência. Por isso que as igrejas têm sido o lugar onde há mais desencaminhamento de pessoas. As pessoas não conseguem conviver com Jesus, porque são desencaminhadas pelo processo de julgamento. E ninguém nos deu vara para julgar ninguém, a não ser nos tornou parte de um mesmo corpo, para ajudarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros. A igreja é o único exército que marcha por cima dos seus feridos com um sorriso no rosto. A igreja é um dos poucos lugares onde o erro do outro é uma alegria para mim, porque quanto mais ele erra, mais eu escondo o meu podre. O que você faz, ou o que você deixa de fazer, é produto do que você pensa. E o que você pensa, você vai dar conta? Ah, Jesus, eu não sou investigador. Eu não tenho uma prancheta de checklist para dizer para você o que você tem ou não tem que fazer. Eu posso dizer a você o que o Espírito luta em nós para fazer. E Ele luta em nós para que nós não tenhamos um pensamento misturado, para que nós não tenhamos um pensamento confuso, para que nós não tenhamos pensamentos que se misturam. Sabe o que é um pensamento misturado? É o reflexo de Pedro. Cara, num mesmo momento Pedro consegue flutuar de um pensamento para o outro. Jesus diz: que dizem os homens, ou quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus pergunta: o que os outros pensam a meu respeito? E aí alguns discípulos vão dizer: dizem que o senhor é Elias, dizem que o senhor reencarnou aí, é um dos profetas, dizem que o senhor é um profeta aí que está profetizando. O que Pedro diz? O que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, quem te revelou isso? Ele vai dizer: esse pensamento seu tem uma fonte. Quem fez você pensar isso e quem te levou a pensar isso não foi carne e nem sangue. Você está pensando em linha com o que o Pai diz. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus continua dizendo: mas convém que eu morra. Mas ao terceiro dia aí Pedro: opa, que conversa é essa que o senhor vai morrer? Não, nem que eu tenha que ir lá primeiro e
Vocês lembram o que Jesus disse para ele? Hã? O que ele diz? Dá uma afastadinha de lado, Satanás. Jesus estava chamando Pedro de Satanás? Não. O que ele pensava. Dá para entender que no mesmo momento muito próximo, quem revela a ele no primeiro momento é o Espírito, quem revela a ele no segundo momento é o diabo. Isso é pensar misturado. Tem hora que eu estou em linha com o que o Espírito pensa. Tem hora eu estou totalmente conectado em outra perspectiva. Pedro era humano como nós. Dá para entender o reflexo de quando pensa em linha com um, quando pensa em linha com outro. Está claro isso? É disso que o apóstolo Paulo fala: não pense misturado, não deixe as sintonias misturar. Uma vez uma pessoa pediu para entrar no escritório para orar comigo. Ela disse que Deus havia revelado a ela algo que ela precisava me dizer. Era uma senhora de idade já, de uma outra congregação. Ela colocou a mão, pediu para colocar a mão sobre a minha cabeça, eu ofereci a ela o meu ombro. E ela colocou a mão sobre o meu ombro e disse: eis que eu te digo, meu servo, que todos os pastores dessa cidade virão aos teus pés para beber do que eu te ensino. Sabe quando você sente o cheiro do enxofre? Eu dei uma cheiradinha Falei, cara, eu conheço essa conversa. Essa conversa de que virão aos teus pés. Essa conversa de que beberão das tuas fontes. Cara, isso é conhecido. Ela disse: te farei grande entre os grandes. E eu já aqui, amarrado no nome de Jesus. Eu quero ser servo de servo, não grande dos grandes. Para encurtar a história, quando ela terminou, ela pediu: você pode orar, estendendo as mãos para receber essa profecia? E eu disse: posso. Ela disse: então faça, por favor. E eu estendi a minha mão e disse: Senhor, se é a tua palavra, eu recebo. Se é a palavra de engano, que recai a tua ira e o teu rir, rapaz. Foi uns 40 minutos para mandar o bicho embora. Quebrou uma boa parte do escritório, derrubou umas cadeiras, fez uma confusão danada. Não deixe que os seus pensamentos sejam insuflados com mistura. Sabe aquele momento em que o Espírito luta dizendo para você: cale-se, mas você ouve nitidamente em seu orgulho: fale. Mostra quem você é. Está misturado, cara. O Espírito diz: perdoa, cede. Ele quase que empurra você para isso. Você diz: mais uma vez, chega. Ainda mistura, cara. Do Espírito lutando com você para quebrar o seu orgulho, e do seu orgulho dizendo para você: levante suas fortalezas, estabeleça a sua estrutura, não seja idiota, não ceda dessa vez. Eu dou um doce para quem nunca ouviu isso. Se você disser para mim: nunca ouvi isso na minha vida, fortemente minha mente sendo tomada pela sensação de que eu estou vivendo uma situação onde eu sou um completo idiota.
Eu dou um doce de goiaba para você. Isso aí é ilustrado pelos desenhos e filmes como aquele anjinho que fica do lado. O demôniozinho que fica do lado. Eu gostaria muito que fosse um anjo, um demônio, mas isso está tudo dentro de você. Isso está nas fortalezas que você tem. E no Espírito lutando para trazer ao seu Espírito que é de Deus. E o Espírito que vem de Deus diz, perdoa. E o Espírito que vem de você diz, deixa de ser idiota. O Espírito que vem de Deus diz, abraça. E o Espírito que está dentro de você diz, empurra. O Espírito que está dentro de você, de Deus, diz, se aquieta. O seu Espírito diz, engrossa o caldo. E quem engrossa o caldo tem que gostar de sopa. Eu nunca mais vou esquecer uma coisa que eu ouvi num filme. Quem gosta de chuva tem que se acostumar com a lama. Nunca sentiu isso? Já sentiu, sim? Pois saiba que nós temos que aprender a pensar sem mistura, a distinguir as vozes, a entender as direções e dizer, isso eu quero, isso eu não quero. Terceira coisa, ou na verdade a quinta, tudo que é amável. Filhas ali lembra alguma coisa a vocês? Filhas vêm de filéu, de amizade, de amor fraterno. Prós, aquilo que é a favor do amor fraterno. Qual é a ideia? Aquilo que é afetuoso, aquilo que é amigável. A palavra branda afasta o furor, desvia o furor. A palavra dura vamos botar num bom português? Suscita. O que é suscitar? Aumenta, multiplica a ira. Uma atitude de ira provoca outra atitude de ira. Uma atitude de indiferença vai produzir uma outra atitude de indiferença. Uma atitude de amargura vai produzir outra atitude de amargura. Eu aprendi isso logo no início do meu ministério. As pessoas uma vez chegaram para mim e disseram, pastor, nós vivemos uma situação assim, eu queria te pedir perdão e tal. Já tínhamos passado uns 3 ou 4 anos e eu caí na besteira de dizer à pessoa, não, eu te perdoo sim. Ela disse, então você estava amargurada comigo? Eu disse, você me ofendeu. Ela falou, 3 anos? Aí caiu a ficha. Ling, 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 ling. Tem gente que ainda funciona por internet de escada, né? Demora a cair a ficha. Se a pessoa sabia que tinha me ofendido e nunca tinha vindo pedir perdão, por que ela esperava que eu não estivesse amargurada com ela? Porque na verdade ela não queria saber de perdão coisa nenhuma. Ela queria simplesmente saber se eu ainda estava amargurado. Foi nesse dia que eu aprendi que perdão é uma decisão e não tem nada a ver com o meu sentimento. Ou eu quero, ou eu não quero. Uma vez eu disse isso no grupo, o Sadi falou, Heve, como é que é isso? Amargura é fechar a boca do saco e jogar o saco fora. Quer perdoar? Amarra a boca do saco e joga o saco fora. Como você tira o lixo do banheiro? Ele disse, explica isso. Eu falei, pega, dá um nó, bota fora. Não, mas como é que eu faço isso? Eu falei, pega, dá um nó e bota fora. Não tem outra forma de fazer. Só fazendo. Pensar de forma afetuosa significa não deixar que a resistência tome conta.
Já viveu situações onde você está tão amargurada com uma pessoa que olhar para ela te dá asco? Sabe o que é asco? Sabe quando você cheira uma coisa? Sabe quando você vê uma coisa muito nojenta, que aquilo sobe um arrepio, você... Quanto mais seus pensamentos estiverem conectados com pensamentos de resistência, com pensamentos de ofensa, de desprezo, mas você vai dizer: pastor, ele ou ela merecem. Só que a amargura é um copo de veneno que você põe para o outro, mas quem morre é você. A mesma coisa é dos pensamentos que não são amistosos, afetuosos, amigáveis. Quanto mais você alimentar a inimizade, pior será. Vou contar um segredo para vocês. 99% dos casamentos que terminam por causa de inimizade. Porque eu vejo o meu companheiro como o meu inimigo. Alguém que planeja e tem prazer em me fazer mal. E eu duvido que tenha um casal ou alguém que já foi casado e nunca sentiu isso. A nítida sensação no relacionamento ou no namoro que o companheiro, o namorado, o marido, o parceiro ou a parceira, ou a esposa ou a namorada planejam o tempo inteiro contra você. Fazem para te pirraçar. Dou um doce de goiaba. Te dou um doce de goiaba. Se você disser: nunca, em nenhum relacionamento meu, eu senti que o parceiro, o companheiro, o namorado fazia só para me pirraçar. Nunca. Tira. Se você disser para mim 100% isso nunca aconteceu, pode ter certeza que 100% isso é mentira. Porque esse tipo de pensamento é o mais comum nos relacionamentos. Igreja, relacionamento entre pessoas, relacionamento com filhos, relacionamento entre marido e mulher, relacionamento familiar, é o mais comum entre todos. Pensamentos que geram inimizade. Por último, mas não menos importante, para a gente fechar hoje, que eu pensei que a gente conseguisse fechar todos, mas vão ficar doisinhos para a semana que vem. Pensar o que é de boa fama. Eufemos, aquilo que fala bem, aquilo que procura evidenciar o que a pessoa tem de melhor. E esse é um grande problema. Nós deixamos para as pessoas aquilo que é o nosso pior. E nos contentamos em dar e receber esmola, sobras. Acho que é o profeta Malaquias que diz isso. Ele manda que a gente ofereça ao nosso pai e ao nosso governador. Malaquias, não é? Aquilo que a gente dá para Deus. O tempo que você dá para Ele. Vai ver se funciona algum relacionamento com o tempo que você dá para Deus. Com o tempo que você usa se relacionando com Ele, se relacionando com aquilo que Ele manda, se relacionando com a palavra dEle, se alimentando da palavra. Vai ver se isso, qualquer nível de relacionamento, de respeito, funciona com a quantidade de tempo que você usa para Deus, as outras coisas. Vai ver se você consegue fazer 1/10 do que você faz em casa, com a quantidade de tempo que você dá para Deus.
Quanto mais eu olho para o meu umbigo, mais difícil fica eu me relacionar com os que estão ao meu redor. O que a gente não entende é que o reflexo das nossas relações com as outras pessoas resultam do reflexo da minha relação com Deus. E eu acho que é o contrário. A religião diz o seguinte: vamos ter comunhão com uns com os outros, porque assim nós vamos ter comunhão com... Mentira! A comunhão é resultado do Espírito Santo, é produto do Espírito. Se eu não tiver comunhão com o Espírito, se eu não me relacionar bem com Ele, não vou me relacionar bem com ninguém. Isso é conversa. Boa fama, aquilo que fala bem, aquilo que foca no que é bom. Vocês lembram da história do enterro? Estava vendo o enterro e tinha um homem no pé do caixão falando milhões de qualidades de um indivíduo que estava morto. E o filho do casal de 7 anos, tinha acabado de chegar. Ele começou a ouvir o homem dizer: era um homem honesto, um homem que amava a sua família, um homem que respeitava a sua esposa, um homem que vivia bem com os seus filhos. E aí o menininho pulou do banquinho, foi na beira do caixão, deu uma olhadinha e voltou. Aí a mãe, chorando, perguntou para ele: o que foi, filho? E: não, mãe, eu fui ver se era o pai mesmo que estava lá. Porque nós podemos ser excelentes para os outros, catastróficos para os que estão perto. Precisamos olhar o que é bom, valorizar o que é bom. Está claro? Isso não é autoajuda. Isso é um processo contínuo de confrontação, de decidir o que eu quero pensar, o que eu opto por pensar. Porque a minha decisão do que eu quero pensar é disso que vai resultar o que eu sou e como eu ajo. Quando eu era criança, tinha um personagem que eu já imitei algumas vezes aqui para alguns, se chamava Zé Escapé. Lembram dele? Pois é. Vocês lembram o que o Zé fazia da vida? Murmurava. Aí a mulher dizia: mas levanta dessa cama, homem. Murmurava o tempo todo. Tem outro personagem que chamava Hard, era uma hiena. Lembram? E ele falava: ô dia, ô azar. Nada dava certo. Nada funcionava. Tem gente que tem um talento especial para só olhar o podre da maçã. Tem gente que é capaz de olhar um lençol inteiro limpo e dizer assim: tem um sujinho aqui. Impressionante. Só consegue enxergar o que não é bom. Quando quer, quando é interessante. Há tantas coisas graciosas que Deus nos tem dado todos os dias. E a gente só consegue focar para aquilo que não deu certo.
Há tantas coisas que Ele nos dá todos os dias, mas a gente consegue dar valor para aquilo que ainda não está funcionando. Vocês já ouviram falar da maldição do mas? Você diz, é isso, é isso, é isso, é isso, mas... E mais é uma conjunção adversativa. Significa que o que vem depois vai contradizer o que foi antes. É isso mesmo, professor? É. Talvez esse termo não seja muito funcionalista, né? Ainda está nas classes fechadas. Mas significa que a expectativa que se abre é de algo que quebra a expectativa. E é contra a expectativa. Tem gente que vive regido pela maldição do mas. É isso, é isso, é isso, é isso. Mas, aí o que vem depois do mas destroça o que vem antes. Tá bom, mas tá ruim. Como é que estão as coisas? Ah, tá tudo bem. Mas o problema não é falar. O problema é quando mais se torna um padrão de comportamento, de pensamento, que não consegue enxergar o que é bom. Tá claro? Estamos caminhando? Domingo que vem a gente vai dar uma costurada nisso aí. Estamos indo? Dá para compreender? Dá para entender que nós não vamos remover um pensamento sem implantarmos outro? Dá para entender que nós não somos neutros? E não dá para dizer assim, neste exato momento eu não estou pensando nada. A única maneira de você destituir um pensamento é pensando algo novo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que transformar nossa forma de agir e de pensar pela transformação, pela mudança do nosso pensamento. Pegar um pensamento e colocar no lugar do outro. E até semana passada você podia dizer, mas eu não sei como fazer isso. Mas desde que nós começamos a abrir Colossenses capítulo 3, Filipenses capítulo 4, todos nós sabemos como que faz isso.